Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, gente. Eu sou Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta e professor de hipnose, e hoje eu estou aqui representando a Associação Brasileira de Hipnose para mais uma aula sobre hipnose, gente. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu pessoalmente acho incrível, adoro, que são os movimentos ideomotores. Antes da gente começar, eu gostaria de saber de vocês que estão assistindo aqui ao vivo, gente. Quem aqui não conhece o movimento ideomotor? Comenta aí no chat para mim que eu quero saber. Ou liga o microfone, fala. Só quero ter um feedback da porcentagem de pessoas que me acompanham que não conhecem isso daí. Vai mandando aí no chat para mim, gente. Vamos lá. Movimentos ideomotores, gente. Movimento ideomotor é um tipo de movimento muscular. Olha lá, tem gente que não conhece. A Josiane não conhece. A Cássia conheceu no grupo da Soul. Que legal. Gente, inclusive, sigam a BH e sigam a Soul Hipnose. Vale bem a pena estar participando desses grupos, viu? Voltando. Os movimentos ideomotores, gente, são movimentos musculares que vão acontecer de forma involuntária ou aparentemente involuntária a partir de uma sugestão ou de uma imaginação. Tá? E quando eu digo resposta involuntária ou aparente involuntária, seria uma resposta que aconteceria sem eu decidir que ela acontece. Ou seja, um movimento que acontece no corpo fora da minha tomada de decisão. Tá? O movimento ideomotor, gente, vem do termo, né? Ideomotor. Ideo vem de ideia. E motor vem de movimento muscular, né? Ação muscular. Então, movimento ideomotor é um movimento muscular que vai acontecer a partir de uma ideia, sugestão ou imaginação. Os movimentos ideomotores, gente, eles estão inclusos dentro daquele conjunto de coisas que a gente chama de fenômenos hipnóticos. Ou seja, como é um fenômeno hipnótico, o movimento ideomotor ele está dentro daquelas questões que envolvem, que causam uma sensação de ter um inconsciente agindo, a sensação da pessoa estar hipnotizada, a sensação de ter algo automático, inconsciente, fruto da hipnose acontecendo. Né? Porque tem coisa que eu tomo a decisão e eu faço. Tem coisa que eu não tenho controle. Né? Eu não tenho controle da minha saliva, eu não tenho controle dos estados que estão disparando no corpo. Não adianta eu pensar assim, não quero ter raiva. A raiva vai continuar lá. Né? Ou seja, tudo que está fora da tomada de decisão dentro da hipnose, que traz essa sensação de automaticidade, a gente vai classificar aqui como fenômeno hipnótico. Né? Mas, gente, como todo fenômeno hipnótico, ele vai acontecer fora da hipnose também. Tá? Saibam que isso não é exclusividade da hipnose. E, como todo fenômeno hipnótico, ele vai ter algumas funcionalidades diferentes. Né? A funcionalidade básica de qualquer fenômeno hipnótico é acelerar o processo clínico, são os fenômenos que fazem com que a hipnose acelere uma terapia. Né? A gente fala tanto, hipnose acelera a terapia, hipnose não é uma terapia, é um acelerador. Por que acelera? Por causa dos fenômenos. Né? Os movimentos ideomotores como fenômenos, eles servem como uma indução hipnótica também, e eles vão servir para aumentar a expectativa do cliente. Né? Fazer o tal do homoação, heteroação, e por aí vai. E os movimentos ideomotores são um conjunto de fenômenos dos mais simples possíveis. É muito fácil gerar um movimento ideomotor, gente. Na verdade, um ou outro movimento ideomotor é um pouco mais difícil, mas, em geral, os movimentos ideomotores são assim, o segundo nível de facilidade de fenômeno hipnótico. O mais simples são as catalepsias, que foi as aulas que eu dei no último fim de semana. Logo depois vem o movimento ideomotor. Um ou outro movimento ideomotor vai ser difícil, tipo uma levitação das mãos, que é o que a gente faz na hipnose ericksoniana, mas, em geral, é bem fácil gerar. Tá? É bem fácil. Por isso mesmo que vocês têm que aprender, porque é muito fácil gerar e dá muito resultado. Né? E aí, assim, gente, todo fenômeno hipnótico acontece fora da hipnose, não são exclusividades da hipnose. O movimento ideomotor é um movimento involuntário que vai acontecer fora da minha tomada de decisão, porque eu estou pensando algo, porque estou imaginando ou recebi uma sugestão. Então, vamos dar exemplos disso acontecendo no cotidiano. Né? Outro dia eu estava no banco de um carro, eu estava lá como passageiro, eu geralmente sou quem dirige o carro, né? Não estou acostumado a ficar no passageiro. E aí o carro estava indo, de repente o carro da frente freou. Na hora que o carro da frente freou, por mais que eu estivesse no banco do passageiro, o meu pé fez um movimento de frear o carro, de forma involuntária. Quando eu vi, meu pé já estava freando um freio invisível. O que é isso? É um movimento do motor. Né? Vamos além, gente. Quando eu dirijo o carro, eu não tenho que mandar meu corpo dirigir o carro.
Os meus pés, as minhas mãos dirigem o carro por mim, né? E a minha cabeça, a minha consciência está fazendo qualquer outra coisa enquanto eu estou dirigindo. Se a minha cabeça está fazendo qualquer outra coisa enquanto eu estou dirigindo e eu não estou tomando a decisão de dirigir, toda essa série de movimentos musculares que vão acontecer enquanto eu dirijo também são movimentos ideomotores, gente. A questão é a seguinte, como isso está fora de um contexto hipnótico, como não está dentro de uma hipnose, isso não impacta a gente, não parece ser grande coisa, né? Da mesma forma, todos os fenômenos hipnóticos vão funcionar do mesmo jeito, né? Todos já acontecem no cotidiano, mas não parecem grandes coisas porque não está dentro de um contexto, então não causa um impacto na nossa consciência, né? Não impressiona a gente. Um outro exemplo de movimento ideomotor, gente. Vira e mexe, eu estou fazendo atendimento na clínica, o meu cliente está sentadinho ali na minha frente, não está nem hipnotizado ainda, está nas cadeiras lá. Eu estou na mesa, ele está na minha frente, e o meu cliente está fazendo esse movimento com a cabeça. O que é isso aqui? Cabeça fazendo sinal de sim. É um movimento ideomotor. Né? É a mesma coisa, gente. Então, assim, nenhum fenômeno hipnótico é exclusividade da hipnose, tá? Saibam disso, isso é bem importante. E aí, assim, gente, quando a gente vai aplicar os movimentos ideomotores dentro da hipnose, a gente tem uma variedade imensa de maneiras de estar gerando isso daí, disso estar aparecendo. Como, por exemplo, tem gente que vai criar os movimentos ideomotores no movimento dos dedos. A gente cria movimentos involuntários nos dedos. Às vezes a gente vai fazer uma mão subir e descer, a cabeça. Às vezes o pé vai fazer um movimento diferente. Então, assim, isso pode surgir de diversas formas, tá? Não tem uma maneira específica e única de estar gerando isso. E, geralmente, a gente vai ver isso sendo aplicado como? Nos dedos, como sinais de sim e de não. A gente cria um movimento do dedo que vai ser um sinal de sim, que seria um espasmo, e um movimento de um outro dedo que vai ser um sinal de não. Lembrando, é um movimento fora da tomada de decisão, inconsciente, involuntário. E qual que é a graça de eu criar um movimento de sim e de não, gente? Inúmeras, tem inúmeras graças, né? Primeira coisa, eu posso criar uma comunicação com o inconsciente. Gente, tem coisas que eu não sei dizer. Tem coisas que eu não sei a causa. Com o movimento ideomotor, eu tenho uma comunicação literalmente com essa parte nossa que não é minha racionalidade, que não é minha tomada de decisão. E isso abre muitas possibilidades. Né? Se tem algo que envolve se comunicar com o inconsciente, abrir um mecanismo de comunicação, é justamente o movimento ideomotor. Tá? Mas antes disso, gente, tem uma coisa que eu gosto de falar, é algo meu, eu acho interessante trazer aqui. A gente fala muito na hipnose que hipnose é acessar o inconsciente. Provavelmente vocês já viram isso, né? Hipnose é acessar o subconsciente, acessar o inconsciente. Saibam que isso é mentira, isso é bobagem. Tá? Hipnose não é isso, gente. Nunca foi isso. O meu inconsciente está acessado o tempo todo. Quando você fala comigo, você tem um tom de voz. Você não controla o seu tom de voz. Quando você fala comigo, você tem estados que estão disparados no seu corpo. Você tem uma velocidade de respiração, você tem uma expressão facial, você gestualiza. O que é isso? Isso é tudo comunicação não verbal. São comunicações não conscientes, inconscientes. Se você não controla essa parte da sua comunicação, é o seu inconsciente. Então, o seu inconsciente já está falando comigo o tempo todo. Não é uma característica específica da hipnose comunicar com o inconsciente. Quando meu cliente fala comigo, tem uma série de níveis dessa comunicação. Às vezes eu pergunto para os meus amigos, viu, tá tudo bem com você? Meu cliente fala assim, meu amigo fala assim, tá ótimo, Roberto, tá ótimo. Perceba que o que ele está falando, que o corpo dele está falando, são coisas muito diferentes. Eu não tenho que acessar o inconsciente para estar comunicando com ele, tá? Saibam disso. O movimento ideomotor é uma forma de se comunicar com o inconsciente? Sim, mas é uma forma um pouco mais elaborada, vamos dizer assim. Não é que a gente vai abrir uma comunicação, efetivamente. A comunicação já está lá o tempo todo. Cabe você ter percepção, cuidado sensorial para estar notando o que está acontecendo. Basicamente é isso aí. Seguindo, gente. A gente vê os movimentos ideomotores de uma forma mais clássica em alguns convincers, né? A gente tem as palmas magnéticas, né? Palma magnética é aquele convincer que a gente pede para as pessoas ficar a mão na frente, imaginar que tem ímãs nas mãos e as mãos vão fechando. O que é esse movimento do braço fechando acontecendo? Movimento ideomotor. A gente tem lá, por exemplo, o livros e balões, que é aquela técnica que a gente pede para a pessoa fazer assim, e botar outra mão assim, imaginar balões em uma mão e livro na outra. O que é esse movimento aqui? Movimento ideomotor. Mesma coisa, tá, gente? Então, assim, movimento ideomotor, ele vai ter muitas aplicações diferentes. Geralmente, a gente está acostumado
haver inconveniências aqui no Brasil, né? Mas saibam que vai muito além a aplicação desse negócio. Na hipnose ericksoniana, a gente, por exemplo, geralmente vai ver por meio de uma levitação das mãos, né? O Erickson fazia a mão da pessoa subir, a mão da pessoa descer em direção à testa. Ele fazia isso para calibrar o andamento de algum processo, né? Então, à medida que a mudança vai acontecendo, a mão vai se aproximando da testa, a mão vai descendo em direção à perna, né? Então, ele usava isso como uma métrica para fazer um acompanhamento de alguma mudança, algum processo inconsciente acontecendo na clínica. Tá. E aí é o seguinte, gente, o movimento ideomotor, ele já está dentro da hipnose desde o início do início da hipnose. O James Braid, que foi o cara que cunhou o termo hipnose, já estava estudando o movimento ideomotor. A hipnose surgiu nos estudos do movimento ideomotor, gente, para quem não sabe, né? Então, assim, saibam que esse negócio está desde o começo e é intrínseco da hipnose, os movimentos ideomotores. Gente, como todo fenômeno hipnótico, os movimentos ideomotores envolvem aquela sensação de divisão, de dissociação. Né? O que seria a sensação de divisão, de dissociação? Eu tenho minha consciência, que percebe a realidade, e eu tenho que toma a decisão, e eu tenho meu corpo, que é o inconsciente, que está gerando respostas fora da minha tomada de decisão. Então, tem a divisão entre quê? Entre o que pensa e o que reage. Minha cabeça está pensando e meu corpo está reagindo de forma involuntária. Todos os fenômenos hipnóticos vão ter essa característica, né? E é justamente isso que vai impressionar a gente dentro da hipnose. Né? Porque se eu estou aqui parado, de boa, de repente a minha mão começa a fazer uns movimentos involuntários, quando eu percebo que minha mão está fazendo involuntário, isso me impressiona, aumenta minha expectativa. O que traz a sensação de ser hipnotizado é justamente essa sensação de divisão, de dissociação. Tá, gente? Lembre-se sempre disso. Seguindo, vamos falar da história desse negócio, gente. Os movimentos ideomotores, primeiro de tudo, eles são algo inatos da gente como ser humano, né? Faz parte do nosso processo evolutivo. Eu já dei exemplos de que isso acontece o tempo todo, né? E originalmente está associado a questões religiosas, de fé, de magia, e por aí vai, né? Rituais de cura. A gente vai ver os movimentos ideomotores em exorcismos, em diversas ritualísticas religiosas. Eu não sei se vocês já viram a galera que psicografa, né? Que, como que é o nome? Literalmente aquela galera que bota a mão e vai escrevendo, falando com o espírito. O que é esse movimento involuntário da mão? Movimento ideomotor. Taboíja. Taboíja, aquela galera que fica com a tabinha escrevendo lá para chamar espírito, isso também é um movimento emotor, esse movimento involuntário da mão que direciona ali. Onde mais? Cinesiologia aplicada na radiestesia. Radiestesia. Aquela galera que fica com pêndulo, tudo mais, gente, não é a energia que mexe o pêndulo. Não é. Quem mexe o pêndulo é o seu corpo. Só que é o seu corpo fora da sua tomada de decisão. É o seu inconsciente que está movimentando aquele pêndulo. Né? Não é uma consciência que tá, não é uma energia mística que está movimentando aquilo lá, não. Tá? Essa ideia de movimento do motor, gente, começou a partir dos estudos de um cara chamado Chevreul. O Chevreul, ele era um químico, e por volta de 1808, ele estava fazendo um estudo que envolvia tabelar elementos químicos. E ele era esquisito, né? Ele estava tabelando os elementos químicos, ele estava fazendo uma brincadeira enquanto isso. Ele tinha um fiozinho e ele grudou esse fiozinho, amarrou esse fiozinho num anel. Então ele estava aqui com o fiozinho pendurado numa mão e ele estava tabelando os elementos na outra. Em algum momento, enquanto ele estava tabelando, ele percebeu o seguinte: se ele estava tabelando, por exemplo, o elemento prata, se ele tivesse algo do elemento prata na frente dele, o pêndulo se movia em direção ao elemento. E aí ele viu o pêndulo se movimentando de forma involuntária e ficava assim, caramba, tem algo de estranho aqui, tem uma energia que está movimentando esse negócio. Tem algo místico aqui. Aí ele começou a fazer teste, ele botou cúpula de vidro em volta e por aí vai, e ele percebeu que esse movimento do pêndulo não era nada místico. Ele percebeu que era ele mesmo mexendo esse pêndulo, só que era ele mesmo mexendo sem notar, sem decidir que ele mesmo ia fazer aquele movimento. Aí aí foi se criada essa ideia do movimento involuntário e movimento de um motor. Né? O próprio Chevreul, gente, chegou a escrever sobre isso. Ele chegou a escrever a conclusão dele. Ele disse o seguinte, vou ler aqui o trecho para vocês. Enquanto eu acreditava que o movimento era possível, ele aconteceu. Mas depois de descobrir suas causas, eu não conseguia mais reproduzi-lo. Como é fácil a gente ver ilusões como verdades.
sempre que somos confrontados com fenômenos em que os sentidos humanos estão envolvidos em situações mal analisadas. Aqui ele está falando da falha dele, né? Que ele acreditava que era algo místico, que estava movimentando o pêndulo, mas na verdade era ele mesmo, né? Bom, aí passou-se um tempo e foi criado o termo reflexo ideomotor ou resposta ideomotora, né? Passou ali exatamente 32 anos, chega um cara chamado William Benjamin Carpenter. Gente, alguém aqui já ouviu falar do William Benjamin Carpenter, do Carpenter? Quem aqui já ouviu? Quem aqui já ouviu? Quem aqui não ouviu falar do Carpenter, gente? Conta aí para mim. Uhum. Tem gente já dizendo que não conhece. Gente, eu sou um crítico à cultura da hipnose no Brasil. Eu não tenho problema com os hipnólogos por si só, eu tenho problema com a cultura, com a maneira que isso foi criado. É um absurdo parar para pensar que os maior parte dos hipnólogos nunca ouviram falar do Carpenter, gente. É um absurdo. Vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Eu vou contar a história desse cara aqui para vocês. Porque esse cara, ele foi essencial para a hipnose que a gente tem hoje. Em 1840, o Carpenter começou a estudar o que o Chevreul estava fazendo, né, o movimento do pêndulo lá involuntário, e o Chevreul ele ficou espantado com o poder do nosso corpo reagir ao pensamento, à imaginação, né? Porque ele notou que o dedo estava se mexendo, o pêndulo se mexia, porque eu pensava ou imaginava alguma coisa. E aí, o Carpenter passou a chamar essa resposta, esse movimento involuntário dos músculos, de movimento ideomotor, que é o termo que a gente geralmente está aplicando aqui hoje. Aí, o William Carpenter, estudando os movimentos ideomotores, ele foi convidado para trabalhar em conjunto com um cara. Quem que é esse cara? Um médico famoso chamado James Braid. Vocês já ouviram falar do James Braid, né? Gente, olha que interessante. O William Carpenter foi estudar com o James Braid, que foi o cara que cunhou o termo hipnose. O movimento ideomotor já estava no início da hipnose. Vamos lá. Para o William Carpenter, o movimento ideomotor, ele era classificado como um fenômeno. Ele era exclusivo da hipnose ali, né? Ou desses processos mais hipnóticos. E para ele, o movimento ideomotor, ele aconteceria como uma consequência da pessoa estar focada em uma ideia, um pensamento, uma sugestão ou alguma imaginação. E para ele, já estava intrínseco. Imaginação, sugestão, pensamento. Basicamente é isso aí. Gente, o Braid, ele estava também impressionado com os fenômenos ideomotores. Muito impressionado. Tanto que ele começou a trabalhar em conjunto com o Carpenter. O James Braid e o Carpenter desenvolveram hipnose juntos. Juntos. E olha que interessante, gente. Vamos falar do termo hipnotismo. Vamos lá, vamos lá. O James Braid, ele cunhou o termo hipnotismo. Antes disso, vocês sabiam que James Braid não cunhou o termo hipnose? Ele não falou hipnose em momento nenhum. James Braid falava hipnotismo. Hipnose, ó, é outra pessoa que foi falar depois. E aí, o James Braid e o Carpenter estavam estudando essa série de movimentos, de fenômenos, e eles perceberam o seguinte: eles perceberam que a partir de uma sugestão, de uma imaginação, a gente poderia gerar muito mais resposta que além dos movimentos musculares. Eles perceberam que a partir de uma sugestão, uma imaginação, eu poderia gerar saliva, eu poderia gerar sensações no corpo, eu poderia gerar uma série de respostas fisiológicas e cognitivas que iam muito além do movimento muscular. E, gente, vamos parar para pensar. Eu não tenho controle dos estados que estão no meu corpo. Não adianta eu chegar para alguém que está numa crise de ansiedade e dizer assim, ô, fica calmo aí. Não adianta. Se eu estou em pânico, não adianta eu querer ficar calmo. A minha tomada de decisão não modifica o que está acontecendo no corpo. Não modifica. Inclusive o próprio relaxamento. Não adianta eu dizer para alguém assim, relaxe. A pessoa não vai relaxar porque eu disse relaxe, gente. Relaxamento está fora da tomada de decisão. Eu não decido relaxar. O relaxamento é estimulado, ele acontece fora da minha tomada de decisão. Né? Então, o que acontece? Esses dois caras estavam estudando movimento ideomotor e eles perceberam que, a partir de uma sugestão, imaginação, pensamento, uma série de outras respostas poderiam ser geradas que iam além dos movimentos musculares, que era o que eles estavam estudando até ali. Né? Notando que eles poderiam gerar respostas que iam muito além disso, eles decidiram
mudar o nome que eles estavam trabalhando. Eles pararam de usar o termo ideomotor e passaram a usar o termo processo ideodinâmico. Vou repetir. Eles pararam de usar o termo ideomotor e passaram a usar o termo processo ideodinâmico. Por que processo ideodinâmico? Porque ideomotor é só movimento muscular e ideodinâmico envolve uma série de outras respostas que vão além do movimento involuntário muscular. Tá? Então, o processo ideodinâmico é uma resposta fisiológica. Peraí, gente. Aí. É uma resposta fisiológica ou cognitiva que vai acontecer quando a gente imagina algo ou recebe uma sugestão ou se concentra em alguma ideia, né? Então, penso algo, recebo sugestão, meu corpo, minha cognição reage a isso. E aí, o James Braid estava fazendo o que ele chamava de hipnotismo, e o próprio termo hipnotismo vem, né? Ele chamava de hipnotismo porque Hipnos era o deus do sono, ele acreditava que as pessoas estavam dormindo quando ele criou esse termo. Na verdade, ele não acreditava que elas estavam dormindo. Ele acreditava que as pessoas estavam em um sono nervoso, em um transe nervoso, nervoso do sistema nervoso, tá, gente? Que era algo parecido com o sonambulismo, que é aquele sono fisiológico, aquele negócio fisiológico que a gente vai ter. Né? Daí veio o termo hipnotismo. James Braid não acreditava que a pessoa estava dormindo de verdade. Tá? Ele acreditava que era um sono nervoso, um processo um pouquinho diferente ali. Aí, gente, o que aconteceu? O tempo passou, ele percebeu que a pessoa não estava dormindo de fato, né? E aí vem aquela famosa ideia de que James Braid, vendo que o nome daquilo que ele fazia não era adequado para a prática que ele estava executando, ele tentou mudar o nome de hipnotismo para outra coisa. Né? Vocês já devem ter ouvido falar da ideia de que James Braid tentou mudar o nome de hipnotismo para monoideísmo, que é se concentrar em uma ideia só. Vocês já ouviram disso, gente? Que James Braid tentou mudar o nome de hipnose para monoideísmo? Manda aí no chat. Já ouviram falar disso? Quem aqui já ouviu falar disso? Conta aí, mais gente, gente. Eu quero saber. A Cássia diz que sim, o Isaías diz que sim. Gente, vocês sabiam que isso é uma mentira? Mentiram para vocês. É um absurdo isso. É um absurdo. James Braid nunca quis chamar a hipnose de monoideísmo. Isso é uma bobagem. Tá? O James Braid tentou mudar o nome de hipnose para processo monoideodinâmico. Não é monoideísmo, é processo monoideodinâmico. Por que processo monoideodinâmico e não monoideísmo? Vamos lá. Processo monoideodinâmico. Ideodinâmico vem do tem o ideomotor lá que derivou o ideodinâmico, que é uma série de outras respostas que vai além da resposta muscular. E por que o mono, gente? Porque o James Braid descobriu que quando eu estou concentrado em uma ideia só, o processo o processo ideodinâmico é ampliado. Então, quando eu me concentro, essa resposta do meu corpo ou da minha cognição a partir do pensamento, imaginação, sugestão é ampliado. Não é monoideísmo de se concentrar em uma ideia só. Não. É se concentrar em algo para ampliar a resposta ideodinâmica. E aí é um absurdo isso, gente, porque é o seguinte: a gente ouve falar esse mito, e todos os grandes professores de hipnose do Brasil falam desse mito, porque todos foram aprender só com a mesma pessoa. Um cara, que eu não vou citar o nome, que eu não vou citar o nome, aprendeu errado, divulgou no Brasil inteiro essa mentira, todo mundo aprendeu com esse cara e começou a divulgar a mesma coisa. Gente, ninguém nunca foi atrás da origem disso. Isso está na origem do termo hipnose, gente. Monoideísmo é a origem do termo hipnose. Só que é o seguinte, gente, isso não foi algo que aconteceu só ali. O processo ideodinâmico, que é o que eu estou falando aqui, até hoje é estudado por praticamente todos os hipnólogos. Um dos únicos caras que não falou processo monoideodinâmico foi o Dave Hellman. Isso mostra que a gente tem uma cultura aqui no Brasil extremamente de Dave Hellman, que limitou a galera. Né? Limitou, gente, porque assim, se você é hipnólogo, você não ouviu falar de processo monoideodinâmico ainda, de processo ideodinâmico, você foi apresentado a isso aqui do que toda hipnose representa. Tá? Saiba disso. E não é uma crítica a vocês, não, gente. É uma crítica à cultura da hipnose. É quem foi ensinar você, na verdade. Né? Seguindo, gente. Aí, o próprio James Braid escreveu sobre o processo monoideodinâmico. Ele escreveu num livro de 1885, chamado A Fisiologia da Fascinação. Esse livro não tem em português.
Tá? O James Brady, nesse livro, ele escreve a seguinte frase, o seguinte trecho. Eu vou ler aqui para vocês esse trecho. Para que eu possa fazer plena justiça a dois estimados amigos, suplico em conexão com este termo monoideodinâmico que há vários anos o Dr. William Carpenter introduziu o termo ideomotor para caracterizar o reflexo ou movimentos que surgem meramente de ideias associadas ao movimento existente na mente, sem qualquer esforço consciente de volição. Em 1853, referindo-se a esse termo, o Dr. Noble disse: ideodinâmica provavelmente constituiria uma fraseologia mais apropriada, aplicável a uma gama mais ampla de fenômenos. Concordei plenamente com essa opinião, porque estava bem ciente de que uma ideia pode interromper e excitar o movimento automaticamente. Não apenas nos músculos de movimento involuntário, mas também no que se diz respeito à condição de todas as outras funções do corpo. Adotei, portanto, o termo monoideodinâmico, como ainda mais abrangente, característico no que se diz respeito às verdadeiras relações mentais que subsistem durante todas as mudanças dinâmicas que ocorrem em todas as outras funções do corpo, bem como nos músculos no movimento involuntário. Olha que interessante, gente. Isso aqui já está desde a origem da hipnose. Agora eu vou dar um salto no tempo. Eu vou para Milton Erickson, gente. Eu estou falando que eu acho um absurdo as pessoas não conhecerem o termo ideodinâmico, ideomotor, processo monoideodinâmico, porque isso é muito intrínseco à hipnose, gente. E eu acho um absurdo. Como que é algo que é tão intrínseco da hipnose, que está desde a origem, que até hoje todo mundo que estuda sério hipnose fala sobre isso, como que a gente, brasileiro, não ouviu falar sobre? Né? Eu acho isso uma doideira. Agora eu vou ler um trecho de um livro do Milton Erickson, chamado Experiencing Hypnosis, Experienciando a Hipnose. Esse trecho, ele está no livro, ele está nas páginas 137 a 139. Eu picotei uns trechinhos ali para vocês, tá? Vamos lá. Esse trecho aqui, gente, é o Milton Erickson falando sobre o processo ideodinâmico. Inclusive, antes disso, gente, o Erickson ele tem um livro inteiro com o Ernest Rossi só para falar do processo ideodinâmico. É o terceiro livro deles da série do Collecting Papers lá, que eles coletaram os escritos do Erickson e sistematizaram em 4 livros. É o terceiro livro que eles vão se debruçar especificamente sobre esse tema. Mas voltando, página 137 do Experiencing Hypnosis. Um reflexo é imediatamente transmitido do centro cortical, onde esta ideia induzida pelo nervo auditivo é percebido ao centro motor, correspondente à origem central da flexão. Há, então, a exaltação de excitabilidade reflexo-ideomotora, que efetua a transformação inconsciente do pensamento em movimento desconhecido da vontade. A mesma coisa ocorre quando digo ao sujeito hipnotizado: você tem uma sensação de cócegas em seu nariz. O pensamento induzido pela audição é refletido no centro da sensibilidade olfativa, onde desperta a imagem memória sensível da coceira nasal. Como as impressões anteriores a criaram e deixou impresso e latente. Essa sensação de memória, assim ressuscitada, pode ser intensa o suficiente para causar o ato reflexo de espirrar. Há também, então, a exaltação da excitabilidade reflexa ideosensorial, que efetua a transformação inconsciente do pensamento em sensação, ou em uma imagem sensorial. Da mesma forma, as imagens visuais, acústicas, gustativas sucedem à ideia sugerida. O mecanismo de sugestão em geral pode, então, ser resumido na seguinte forma: aumento da excitabilidade, reflexo ideomotora, reflexo ideosensível, reflexo ideosensorial. O ideoreflexo aumenta a excitabilidade no cérebro, de modo que qualquer ideia recebida é imediatamente transformada em ato, sem que a porção controladora do cérebro, os centros superiores, sejam capazes de impedir a transformação. Olha lá, gente, olha que interessante. Milton Erickson falando aqui sobre. O nosso amigo aqui falou uma coisa, eu não vou ler em alto. Na verdade, esse cara, Dilson, ele foi o cara responsável por introduzir isso no Brasil. Na verdade, eu não vejo problema dessa pessoa, porque essa pessoa trouxe o que estudou lá. A questão é, todos os professores estudaram com ele. E todo mundo só está repetindo o que esse cara falou. Será que esses caras que estão repetindo realmente estudaram? Eu acho isso um problema. De verdade, eu acho um problemão. Seguindo, gente. Seguindo.
Agora eu vou voltar no tempo, vou para antes do Erickson ali. Era a época de Erickson, mas vamos um pouco antes. Em 1952, lá em Los Angeles, tinha um cara chamado, como que é o nome? Lecron. O Lecron, inclusive, gente, ele desenvolveu estudos acadêmicos em parceria com o Milton Erickson, né? Em específico, isso aqui que eu vou falar para vocês é um experimento que juntou o Lecron, o Bordeaux, esses dois criaram uma das principais escalas de susceptibilidade hipnótica, e o Erickson. Em 52, o Lecron ele passou a usar os movimentos ideomotores para determinar se uma anestesia já tinha acontecido ou não. Olha que interessante. O que o Lecron fazia? Ele estabelecia uma resposta de sim ou não, movimento dos dedos, das mãos ou dos pés. Ele pedia, me dá um sinal de sim quando já estiver anestesiado. Ou seja, ele usava uma resposta involuntária para saber se um fenômeno já tinha acontecido ou não. Então, a pessoa estava ali, sendo hipnotizada, pedia para gerar uma anestesia, de repente, o dedo levantava. Pum! Olha, está anestesiado já. Vamos seguir o processo, então. Que interessante isso, né, gente? Passou alguns anos, o próprio Lecron, o Lecron estudou muito esse negócio, gente. O Lecron, ele passou a utilizar o movimento do motor para detectar traumas. Detectar traumas. Ele publicou um material em 1954, onde ele estava dizendo especificamente sobre o movimento do motor. O negócio que ele publicou se chamava Uma Técnica Hipnótica para Descobrir o Material Inconsciente. Gente, o que é isso? Ele usava o movimento do motor para mapear problemas. Para mapear problemas, gente. Isso é algo incrível. É difícil eu chegar para o meu terapeuta e falar assim, e falar para ele o que causou a minha depressão. Como que eu vou falar para o terapeuta o que causou a minha depressão? Como que eu vou falar para o meu terapeuta o que causou meu pânico, minha ansiedade? É difícil. Inclusive, gente, quando alguém chega para mim e fala assim, Roberto, eu tenho ansiedade, ele não tem uma ansiedade, ele tem 10 ansiedades diferentes. A gente, como hipnólogo, geralmente, a gente tem costume de achar que é uma coisa só, que é um gatilho. Então, a gente vai lá no gatilho, acessa a origem desse negócio e elabora, e ressignifica, e por aí vai. Mas, gente, uma questão tem muito mais elementos envolvidos. Quem pratica movimento motor já viu isso na prática. Por quê? Porque você estabelece o movimento de sim e de não, você pede para o inconsciente da pessoa mapear essas questões, e o inconsciente da pessoa, numa questão simples, do tipo assim, vergonha de falar em público. Ele puxa 10 questões diferentes, ele puxa muita coisa, gente. Não é uma coisa só. E tá tudo entrelaçado, tá tudo cruzado como uma teia. Né? O movimento ideomotor ele já começa trazendo benefício para a gente, principalmente nessa parte de mapeamento de questões. Quem trabalha com gatilho, né? Gatilho, que é o que dispara as respostas com aquelas abordagens da TCC, abordagens neo-ericksonianas e por aí vai, o movimento motor é essencial. É essencial, gente. Porque, assim, quem vai buscar mapear gatilho, às vezes vai esquecer gatilho, o cliente não vai conseguir achar, vai ter gatilho oculto que ele não vai notar, e você vai perder informação. Com o movimento ideomotor, eu peço para o corpo trazer tudo isso para mim. Consciente, mapeia e dá um sinal de sim quando terminar de mapear. Sim, terminou. Inconsciente, quantas questões são? São mais que 2 questões diferentes? Sim. São mais que 3 questões diferentes? Sim. São mais que 5? Não! Pronto, eu consigo achar quantas questões estão ali dentro do mesmo problema. Isso, gente, abre possibilidades incríveis no processo clínico. Porque é o seguinte, se eu tenho uma dificuldade de emagrecer e eu vou no hipnoterapeuta, o hipnoterapeuta vai direto para o gatilho de alimentação. Só que, gente, pode ter um monte de coisa que não está envolvido com o gatilho que está se parando aqui. Com o movimento ideomotor, você vai encontrar questões que estão associadas que a pessoa nem vai imaginar que está relacionada. Isso abre para a gente possibilidades na clínica que sem isso a gente não conseguiria. Tá? Então, ó, já fica com essa dica aí, que isso pode mudar todo o seu processo de atendimento com hipnose. Vocês sabiam, gente, que é possível mapear as questões usando o inconsciente movimento ideomotor? É realmente incrível esse negócio, gente. Só nesse processo de busca de informação, gente, nas terapias convencionais, esse negócio pode durar anos. Anos. Né? Com hipnose, a gente encurta esse negócio de uma forma muito mais rápida, né? Seguindo. Tá. Gente, o movimento do motor, ele abre muita potencialidade no processo clínico. E aí, para mim, tanto faz a forma que você entende essa resposta do movimento do motor. Tá? Você pode entender que você está se comunicando com o inconsciente, você pode entender que você está se comunicando com o corpo do cliente, que é como eu gosto de entender. Eu prefiro entender que, na verdade, é uma dissociação.
né? Assim como todos os processos hipnóticos são processos dissociativos, né? E o que importa é justamente esses processos dissociativos de divisão que a gente vai estar utilizando dentro da hipnose para acelerar o atendimento clínico, né? Porque é justamente a ideia da gente separar a consciência e estar se comunicando com essa parte que está fora da tomada de decisão dela. Um outro exemplo de coisa que o movimento ideomotor pode fazer pela gente. Você pode fazer perguntas para o movimento ideomotor, do tipo, inconsciente do fulano, existe alguma memória que essa pessoa não pode acessar, que está escondida dela aí, tem algum recalque? Ele vai dizer sim ou não. Se tiver, olha a informação. Inconsciente, esse problema que o fulaninho está trazendo surgiu antes dos 15 anos de idade dele. Esse problema que o fulaninho está trazendo surgiu por causa da mãe, do pai, por aí vai. Ou seja, você pode fazer perguntas e ter respostas que a pessoa não saberia te responder, né? Isso é muito legal no atendimento clínico. Tá. Aí, vamos um pouco além. Eu já tinha falado isso, mas vamos falar disso. Às vezes eu estou falando com o meu cliente na clínica e ele está conversando comigo, ele está aqui assim, ele está fazendo esse movimento com a cabeça. Eu falo com ele, ele está assim. O que é isso, gente? Esse movimento involuntário é um movimento do motor. Se ele não está decidindo, é inconsciente, é ideomotor. Eu não preciso gerar um movimento no dedo se a cabeça está respondendo. Perceba que eu já estou tendo essa comunicação com o consciente. Eu não preciso obrigatoriamente transferir para o dedo. Porém, transferir para o dedo traz alguns benefícios, algumas facilidades que a gente vai conversar daqui a pouquinho, né? Mas o que importa é o seguinte: a graça desse movimento de motor é que a gente pode buscar informações que a consciência não acessaria ou que são incongruentes com a consciência. Porque tem coisas que a consciência não gosta de saber, não gosta de lidar e que o inconsciente está reagindo diferente, o famoso conflito interno. Né? Com o movimento do motor, a gente consegue descobrir, captar essas incongruências muito mais rápido. Né? E aí, assim, gente, segundo a visão ericksoniana, todas as nossas formas de linguagem corporal estão diretamente associadas ao movimento biomotor. Todas. Tom de voz, respiração e por aí vai. E assim, essas respostas para o Milton Erickson, que são automáticas inconscientes, que a gente deve estar atento e notando o que está acontecendo. A gente tem costume de trabalhar com a hipnose, gente, dentro de uma visão de Dave Elman, muito de receita de bolo. Né? A gente vai lá, lê a induçãozinha e vê se a pessoa aceitou ou não. Se não funcionou, a culpa é do fulaninho que não engajou no processo. Na hipnose ericksoniana não é assim, não. Na hipnose ericksoniana é um processo que ele é baseado em feedback. Ele é criado baseado na resposta da pessoa. Então, eu comunico algo, eu percebo a forma que a consciência e o inconsciente reagem, obtenho essas informações por meio da minha acuidade sensorial, da minha percepção, dos meus sentidos, e a partir disso eu mudo a minha forma de comunicar. Né? Então, é um pouquinho diferente a dinâmica, né? É mais feito sob medida do que uma receitinha de bolo, um processo fechado. Né? Então, a hipnose ericksoniana é uma forma de se comunicar de uma maneira mais eficiente com a consciência e o inconsciente do meu cliente. Né? Seguindo. O Lecron, que eu já falei aqui dele para vocês, em 54, ele fez um outro estudo, que foi bem interessante. O estudo dele chamou o seguinte: Lecron's corresponding use of fingers signaling and the Chevreul pendulum is described. Ah, não é esse aqui, não. Esse aqui é a descrição que eu coloquei, peraí. Bom, daqui a pouco eu vejo o nome do estudo aqui, gente, eu me confundi aqui. O que importa é que esse estudo dele foi feito em 54, e ele descreveu o movimento do Chevreul e do pêndulo, e ele notou o seguinte: ele percebeu que 2 a cada 3 pessoas, vou repetir, 2 a cada 3 pessoas ou mais, vão gerar o fenômeno ideomotor dos dedos sem a presença da hipnose, em estado de vigília. Eu vou repetir. 2 a cada 3 pessoas ou mais geram a resposta ideomotora nos dedos sem a presença de uma indução hipnótica. Elas vão responder esse tipo de sugestão em estado de vigília. Gente, o que isso significa? Que é muito fácil gerar esse negócio. Se 2 a cada 3 vão aceitar sem hipnose, ao hipnotizar, a expectativa aumenta, eu consigo uma porcentagem de pessoas ainda maior. É muito simples gerar esse fenômeno. De verdade. Então, assim, mais simples sempre vai ser a catalepsia, próximo movimento do motor. Basicamente isso. É muito fácil gerar esse negócio. Tá. Agora que vocês já sabem algumas das possibilidades dos movimentos de motores,
eu vou trazer algumas visões, algumas abordagens diferentes aqui para vocês, gente. Tá. Beleza. Antes de eu trazer essas visões, essas abordagens, gente, seguinte. Sempre que eu falar de fenômeno hipnótico, eu não vou só gerar o fenômeno hipnótico, tá? Você não vai só gerar a resposta ali, não. Todo fenômeno hipnótico, quando eu gerar, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a atenção do meu cliente para isso, tá? Então, eu gerei um movimento involuntário no corpo do meu cliente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer ele perceber e se impressionar por esse movimento involuntário. Porque se eu só gero a resposta e a consciência não é impressionada, isso não vai aumentar a expectativa. O que vai aumentar a expectativa é se notar que o negócio está acontecendo e se impressionar com isso daí. Então, sempre que qualquer fenômeno for gerado, por exemplo, o movimento dos dedos, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a atenção dele para isso. Eu vou dizer algo do tipo: olha que incrível. Perceba que o seu dedo está se mexendo sem você querer. Você já tinha conversado com sua mão antes, com seus dedos antes? Na hora que a pessoa perceber isso, caramba, eu estou hipnotizado. Expectativa, puf, vai lá para cima. Né? Basicamente é isso aí, gente. Tá. E a criação? Como que a gente vai fazer? Você vai pegar a mão do fulaninho, vai deixar a mão solta, tá? Vai relaxar a mão. Você vai pedir, peraí, exemplo de gerar movimentos voluntários dos dedos. Vai vir agora, eu vou começar a ensinar como gerar esses movimentos, Jair. Além disso, gente, já aviso, quem está assistindo aqui ao vivo vai ter um benefício. Terminando essa aula aqui, eu vou estar demonstrando o movimento ideomotor em alguém que está presente nessa aula, tá? Não vai estar gravado, é só para quem estiver aqui ao vivo. Quem for assistir depois dessa gravação não vai ver a demonstração que a gente vai fazer, tá? Mas basicamente é o seguinte, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar a mão solta e a gente vai criar partes. Primeira coisa é criar parte, tá? Quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre isso. O processo de hipnose envolve dar nomes, criar símbolos e atribuir nomes e significados a essas coisas. Então, eu vou começar falando que tem um inconsciente e um consciente. Eu tenho que ter essa divisão. Sua consciência é o que percebe, é o que decide. Seu inconsciente é todo o resto. Tá? Criei que existe um consciente, um inconsciente, um subconsciente. Tanto faz. Ou eu posso até falar, eu quero falar com a sua criança interior. Não existe criança interior, né, gente? A questão é que quando eu falo que existe criança interior, eu simbolizo e eu posso interagir com esse símbolo ali. Então, eu crio a parte, eu falo que eu vou me comunicar com essa parte, e aí eu vou pedir um sinal de sim e de não. Inconsciente do fulano, subconsciente do fulano, sabedoria interna do fulano. Convido você a me dar um sinal que vai significar sim, por meio do movimento de um dos dedos da mão direita do fulano agora. Aí o dedo vai fazer um espasmo. Inconsciente do fulano, agradeço. Agora eu gostaria que você me desse um outro sinal, que vai ser um sinal de não, por meio do movimento de outro dedo dessa mão direita dele agora. Aí o outro dedo vai se movimentar, vai dar o sinal de não. E por aí vai. Então, basicamente você cria as partes, atribui os significados, passa a se comunicar como se essa parte estivesse existindo, e você vai pedir para ele dar um sinal de sim e um sinal de não em algum local específico do corpo. Basicamente é isso. Tá. Deixa eu ver se eu já devia ter falado disso ou não, gente. Ah, eu acho que isso aqui tá depois, o que eu queria falar. Beleza, vamos seguir então. Hum... ah lá, o terapeuta Marx está falando que ele usa o movimento do motor como um pêndulo. Gente, aquele movimento do pêndulo é movimento do motor, tá? Não achem que é uma energia que está movimentando, é sua mão que está movimentando. Só que a sua mão está movimentando sem a sua tomada de decisão. É o seu inconsciente que gera essa resposta involuntária da mão. Tá? Seguindo. Isso aqui eu já devia ter falado antes. Você tendo a resposta, gente, você pode tirar a informação que você quiser. Você pode perguntar assim: isso surgiu por causa de trauma? Sim ou não? Sim. Tem alguma memória recalcada associada a isso? Não. E tem um conflito interno dentro disso? Sim. E por aí vai. Você pode buscar informação, gente. Você pergunta o que você quiser, que esse movimento vai dar resposta para você. Tá. Aí, assim, gente, outra coisa que vocês vão poder fazer com esse movimento ideomotor. Vocês podem pedir para o movimento ideomotor gerar respostas, gerar fenômenos. Essa é um negócio incrível, inconsciente do fulano. Se eu contar até 3,
Você pode disparar o estado por trás desse problema e trazer a memória que gerou isso daí? Sim, faz isso no 3 então. Terminando, me dá um sinal de sim. 1, 2, 3. Aí ele dá um sinal de sim, memória veio. Inconsciente do fulano, se eu contar até 3, você pode disparar segurança no corpo do fulano? Sim, dispara aí. 1, 2, 3. Inconsciente do fulano. Você pode fazer, fulano, você pode disparar o gatilho associado ao problema do fulano no 3? Sim, 1, 2, 3. Ou seja, gente, você pode usar o movimento do motor como uma interface para fazer esse manejo do atendimento clínico com o seu cliente. Tá? E é justamente isso que vai abrir as possibilidades para a gente. Tá. Seguindo. Outra dica que eu dou para vocês é que vocês usem o movimento do motor para validar o que está acontecendo. Ou seja, se você está usando essa estratégia dos movimentos de motores, você vai pedir para ele te dar um sinal de sim sempre que ele começar ou terminar de fazer o processo. Inconsciente do fulano. Eu vou contar até 3, no 3 você traz a memória que causou isso e me dá um sinal de sim quando ele acessar a memória. Ou seja, no momento que veio a consciência, o dedo se mexe sozinho. Eu sei que a consciência acessou. É um exemplo. Então, essa é uma grande sugestão que eu dou, gente. Sempre peçam para o inconsciente validar que algo aconteceu ou não. Porque aí você consegue acompanhar sem ter que ficar conversando com a consciência, tirando a atenção do seu cliente, para ele estar verbalizando alguma coisa para você. Tá? Já falei que dá para usar, descobrir para ver se tem memórias reprimidas, recalcadas. É uma aplicação bem legal. Outra coisa, você pode usar o fenômeno do motor para gerar outros fenômenos mais complexos, dissociar o cliente, inconsciente do fulano. Você pode desconectar o cliente do corpo dele? Sim ou não? Inconsciente do fulano, você pode tirar, apagar a consciência do fulano, nocautear a consciência e trazer uma parte calma e tranquila para vir bater papo comigo aqui sobre o problema? Ou seja, joga a consciência de lado, vem uma outra personalidade e conversa sobre o trauma com você. E por aí vai, né? Diversas possibilidades que esse negócio vai abrir ali para gente. O próprio Milton Erickson, né? O Milton Erickson, ele usava o movimento ideomotor para mapear, na verdade, para acompanhar, metrificar uma mudança. Né? Então, à medida que ele ia contracondicionando, sensibilizando uma resposta, fazendo uma regressão inconsciente, por exemplo, ele podia falar assim, ó, à medida que você vai acessando todas as memórias e aprendendo com isso, a sua mão vai em direção à sua testa. E apenas no momento que sua mão tocar sua testa, você já vai ter aprendido tudo que tem aprendido e já vai ter colocado todos os recursos. E a mão vai se movimentando sozinha. No momento que tocou a testa, vai ter acabado. Puf, acabou. Basicamente é isso. O Erickson fazia isso o tempo todo. Né? Beleza. Aí é o seguinte, gente. O movimento ideomotor é um movimento involuntário. Ele vai muito além do movimento dos dedinhos. Tá? O Erickson, ele não usava só o movimento dos dedos. Ele usava o movimento do corpo inteiro para ter essa resposta. Às vezes, o cliente já estava dando uma resposta de sim, de não, batendo o pé, movimentando o pé. Às vezes, gente, o seu cliente já está dando sinais de sim e de não, movimentando o dedo, movimentando a mão, tendo espasmos dentro da clínica. Né? Isso vai acontecer o tempo todo se você não está notando que isso está acontecendo. Né? Então, assim, saibam uma coisa, isso é importante. Quando eu, como hipnoterapeuta, eu defino qual movimento vai acontecer, é mais difícil de ser gerado. Porque não é a pessoa trazendo a expressão de si mesma ali, sou eu decidindo. Consequentemente, não obrigatoriamente isso vai acontecer. É óbvio que é fácil gerar um movimento ideomotor nos dedos. 2 a cada 3 pessoas sem hipnose já vai gerar essa resposta. Mas se você quiser ter mais facilidade de gerar esse tipo de resposta, você não define onde vai acontecer. Você pede para o inconsciente trazer qualquer movimento que signifique sim. Aí pode ser um movimento do pé, movimento da mão, do pulso, do dedo, da cabeça, das pálpebras, não sei. E por aí vai. Porque quando eu não defino, eu deixo em aberto o corpo se expressar da forma que fizer sentido. Então, assim, saiba que não é obrigatório você girar no dedo. Você pode pedir para qualquer lugar e vai ser até mais fácil para ser gerado. Porém, tem uma coisa, gente. A gente usa a resposta nos dedos, por quê? Porque é fácil de eu, como terapeuta, notar a resposta acontecendo. Quando eu peço para ela acontecer no corpo inteiro, eu tenho que ter uma cuidado sensorial muito grande para notar essa resposta acontecendo. Eu tenho muito mais informações para captar. E o movimento do motor, ele é um movimento que é um espasmo. Ele não é um movimento forte, não é um dedo fazendo isso aqui. Não, é um tequezinho, é um espasminho, um negocinho muito pequenininho. Então, se eu peço para vir no corpo inteiro, pode ser que eu não tenha essa habilidade
de acuidade sensorial para estar notando o que está acontecendo. O movimento dos dedos, se eu criei ali, é só ficar olhando com o dedo. Está tendo sinal de sim, está tendo sinal de não. É muito mais fácil notar que isso acontece. Então, a sugestão que eu dou é, comece criando os dedos. À medida que você for desenvolvendo suas habilidades como hipnólogo, deixe em aberto. Tá? Inclusive, gente, a própria PNL já estava usando isso. Né? Uma das técnicas mais famosas da PNL é uma técnica que a gente chama de ressignificação em 6 passos, e a ressignificação em 6 passos usa exatamente isso. Né? Você cria comunicação com o inconsciente, que vai além de movimento, inclusive, podendo ser uma imagem aparecendo, um branco, um preto aparecendo na mente, uma sensação de frio, de calor vindo em algum local do corpo, e por aí vai. Isso também serve como resposta de comunicação com o corpo. Né? Então, assim, gente, saiba que existem inúmeras outras possibilidades. E sabendo disso, gente, até o Bandler e o Grinder estavam usando esse negócio. Como que nós, como hipnoterapeutas brasileiros, nunca ouvimos falar disso daí? Eu fico me perguntando, né, o que aconteceu, onde que a gente errou, que James Braid, Milton Erickson, Richard Bandler, Lecrow, todo mundo da história da hipnose, menos o Dave Allman usou esse negócio, e ninguém sabe que existe isso. Eu acho um absurdo, gente. Tá, o Isaías perguntou, e para aquelas pessoas que se dizem resistentes, Roberto? Gente, o movimento ideomotor é ótimo para quem é resistente. Tá? Ótimo. Porque muitas pessoas resistentes vão ter a resposta ideomotora. Mas nem sempre. Nem sempre. Sabe que vai ter pessoas que não vão ter, gente. Pode acontecer. Tá? Porém, é um dos fenômenos mais fáceis. Então, é uma das melhores formas que a gente tem de desbloquear o cliente. Literalmente. Já vamos juntar aqui. Isaías, na semana passada eu falei da catalepsia. Catalepsia é até mais simples. Então, se eu vou lidar com alguém que eu já acredito que seja resistente, o que eu vou fazer? Eu gero a catalepsia já deixa minha mão na posição do movimento do motor, a partir da catalepsia eu vou fazer ele se impressionar pela catalepsia, olha, caramba, minha mão está flutuando no ar. Joguei a atenção, impressionei a consciência, fiz um loop hipnótico inteiro aqui, né? Uma homoação. Mão cataléptica, peço o movimento do motor, que é a heteroação. Próximo fenômeno, um pouco mais difícil. Né? Sinal de sim e de não, impressiona a consciência, e aí eu sigo o processo. Se você quer destravar o seu cliente, esses são os 2 primeiros passos, né? Para lidar com pessoas resistentes. Se você quiser ir além, né? Faz a indução, catalepsia, movimento do motor. Com certeza é uma experiência de legal para fazer com as pessoas, viu, Zé? Com certeza é bem legal. É muito impactante o movimento do motor, muito impressionante. Para a pessoa que é resistente, quando ela percebe esse negócio acontecendo, nossa, com certeza aumenta a expectativa. Seguindo, gente. Tá, eu já falei disso aqui. Das respostas arbitrárias. Seguindo. Eu falei disso também. Falei disso também. Tá, só vou rever uma coisa aqui de forma bem breve, gente. Eu já falei sobre isso, mas eu acho interessante rever, porque pode ser que as pessoas falem nisso. É o seguinte, gente. O processo de hipnose é um processo de criar partes, criar nomes, criar símbolos e atribuir significados. Não adianta você querer gerar um movimento de motor já pedindo para o movimento acontecer. A pessoa não tem expectativa disso. Você tem que primeiro criar uma divisão. Você tem que criar os símbolos que vão ser comunicados. Então, existe uma consciência, que é o que decide, o que toma decisão, o que percebe. Existe o inconsciente, que é aquela parte que é automática, que eu não decido, que só acontece, que envolve o corpo, e por aí vai. Tá? Isso vai fazer toda a diferença. Se você não dividir as partes antes de gerar o movimento do motor, existe uma grande possibilidade do seu cliente não ter expectativa adequada e não gerar a resposta. Se eu não divido em partes, se eu não deixo claro que eu quero uma resposta involuntária, inconsciente, a pessoa vai achar que ela tem que decidir mover o dedo. Eu vou falar, me dá um sinal de sim, a pessoa vai fazer isso aqui, ó. E não é isso que eu quero. Ou ela vai fazer assim, um joinha. Não é isso que eu quero. Né? Eu não quero falar com essa parte, eu quero falar com o seu inconsciente. Basicamente é isso aí. Seguindo. Então você pode dizer algo do tipo: parte tal do fulano, inconsciente do fulano.
Gostaria que você me desse um sinal por meio do movimento de um dos dedos da mão direita do fulaninho, que vai significar assim agora. Você vai esperar, vai ver o movimentinho. Agradeço o consciente do fulano. Agora eu convido você a me dar um sinal que vai significar não, por meio do movimento de outro dedo da mão do fulaninho. Aí vai dar o sinal de não, e por aí vai. Então a gente cria verbalmente a parte e a gente passa a se comunicar com essa parte como se a pessoa fosse dividida mesmo. Então eu vou falar como se eu estivesse falando com o inconsciente ou como se eu estivesse falando com a consciência. Eu vou falar a ele. Inconsciente, você pode disparar ou trazer para a consciência dele. Olha que interessante. A minha verbalização já está deixando explícito que tem uma divisão ali. Né? Tá. Agora vamos dar algumas dicas para gerar esse tipo de resposta, gente. Primeira coisa, o movimento ideomotor, ele é um movimento que vem por meio de um espasmo. Ele não é um movimento intenso. Ele é um negocinho assim, ó, sutil. Às vezes você nem vai ver acontecendo direito. Então, se ele é um espasmo, vamos entender que o movimento do dedo, ele não vai acontecer só no dedo. Na verdade, a fibra muscular ela vai ser puxada aqui atrás. Então, é tensionado aqui atrás, a fibra puxa e ocorre o movimento do dedo. Por que eu estou falando isso? Se eu vou fazer um movimento ideomotor e a mão da pessoa está tensa, ou seja, está para cima, o curso da tensão muscular que eu vou ter que puxar para ser transmitido em movimento é muito maior. Então, a melhor forma que eu tenho de criar um movimento ideomotor é soltar o pulso e os dedos da pessoa, ou seja, ficar solto, frouxo, que nem eu estou fazendo aqui agora. Ó, assim, não é assim, é assim. Tá? É solto. Se a mão estiver um pouco tensionada para cima, eu vou precisar tensionar muito mais o músculo para eu perceber que o movimento está acontecendo. Tá? Basicamente é isso aí, gente. Seguindo. Hum, Outra coisa, o movimento do motor, gente, ele é espasmo mesmo, ele é muito sutil. Então a dica que eu dou é você estar atento, olhando assim de perto, focado, porque às vezes assim, é só um negocinho, você pode nem notar que isso está acontecendo, tá? Cláudio, me lembra depois dessa pergunta. Terminando essa aula, você me faz essa pergunta que eu vou estar te respondendo, tá? Seguindo. Esteja atento, olhando de perto o movimento do dedo do seu cliente, tá? Você vai poder usar isso para puxar uma indução hipnótica depois, por exemplo. Tá. Outra coisa, gente, além de deixar a mão penduradinha assim, você pode deixar ela pendurada na poltrona. Segura o braço e deixa a mão do lado da poltrona penduradinha assim, ó. Isso aqui também ajuda, porque você está com o músculo relaxado, talvez consiga perceber o movimento do dedo. Mas aqui ainda é mais difícil do que aqui. Se você quer ter mais facilidade, você vai deixar a mão penduradinha aqui assim. Beleza? Fica essa dica que isso faz toda a diferença. Ah, Isaías, você me lembra dessa pergunta aí depois que a gente terminar também. Vou estar respondendo. Sempre que eu obter uma resposta a partir de uma sugestão, o que eu vou fazer? Eu vou validar essa informação, eu vou fazer um reforço. Então, inconsciente, me dá um sinal de sim. Sim. Muito obrigado. Isso mesmo, muito bem. Eu vou validar isso, eu estou reforçando para que isso se intensifique e aconteça ainda mais. Lembre-se sempre de reforçar aquele tipo de resposta que você quer que aconteça mais, tá? Outra coisa que você pode fazer é criar um sinal de talvez. Né? O sinal de talvez pode fazer toda a diferença também. Eu, geralmente, não tenho o costume de criar um sinal de talvez, tá? Mas você pode. Geralmente, eu não crio sinal de talvez e acontece um sinal de talvez sem eu pedir. Se eu perceber que tem um sinal de sim e de não e que teve outro movimento, eu pergunto, consciente do fulano, isso é um talvez? Aí ele me dá um sim, eu valido que é um talvez. Saiba que você pode fazer isso, tá? Beleza. O movimento ideomotor, gente, ele pode acontecer de forma brusca. A pessoa pode fazer levantar o dedo, ter aquele movimento intenso, mas poucas pessoas vão ter uma resposta tão intensa. Tá? Poucas. A maior parte é um mínimo espasmo. Se eu vejo que o movimento é intenso, eu abro o olho da pessoa, eu converso, eu falo, olha, eu não quero falar com sua consciência, eu não quero que você decida movimentar nada, eu quero que o seu corpo responda a sugestão, fora de sua tomada de decisão. Aí eu peço de novo. Se a resposta vem intensa, aí eu sei que é o inconsciente repetindo, fazendo. Tá? Mas geralmente, se vem intensa, já duvide.
E aí eu já falo para a pessoa, não quero falar com essa parte, quero falar com o seu inconsciente, não quero que você decida, né? Basicamente é isso aí. Tem gente que vai gerar o movimento ideomotor de sim e de não no mesmo dedo. Eu já recebi isso, gente. Isso acontece. A pessoa faz sim assim e não de lado. Tá? Isso pode acontecer também. Ou fazer um círculo no dedo. Muita coisa inesperada pode acontecer. Tá? E na dúvida, você vai dizer assim, consciente, cria uma outra resposta. Não estou entendendo. Traga um novo sinal de sim para outro dedo agora. E por aí vai. Tá? Algumas vezes, você não vai notar a resposta sendo transmitida para o dedo, mas a resposta está acontecendo. Tá? Isso pode acontecer. Você vai notar que às vezes está pedindo a resposta, está tendo atenção, você vai notar a tensão acontecendo aqui na parte de cima da mão da pessoa. Você está vendo que está tensionando o músculo aqui, só não está sendo transmitido para o dedo. Isso, infelizmente, vai acontecer algumas vezes com vocês. Nesses casos, pode ser que você não consiga notar o movimento acontecendo de fato. Em outros casos, o que você vai fazer? Você vai seguir o processo e durante o processo você vai ver que a pessoa vai começar a movimentar o dedo. Por que que durante o processo a pessoa começa a movimentar o dedo e quando você pediu não? Isso vai acontecer muitas vezes, gente. Isso pode acontecer porque a pessoa está rastreando conscientemente o movimento. Se a pessoa está alerta, querendo ver o movimento acontecer, pode ser que essa atenção dela impeça que ocorra por todo o curso do movimento muscular. Tá? Quanto mais alerta a pessoa tiver com relação à percepção do movimento, mais difícil é, talvez, do movimento estar acontecendo. E aí, dentro da hipnose ericksoniana, a gente tem alguma uma coisa que na hipnose clássica é um pouco diferente, né? Na clássica a gente joga a culpa no cliente, né? A gente fala assim, é culpa sua, você não quis. Na hipnose ericksoniana a gente sabe que às vezes a pessoa querer faz que o processo não aconteça. Tem cliente que está querendo tanto, que a consciência está interferindo tanto e o processo inconsciente não acontece, tá? Seguindo. Isaías, não conheço nenhum livro específico que fala só sobre isso. Tá? Vou ser bem sincero com você. Na verdade, o processo biodinâmico por si só tem livros que falam sobre, mas o movimento do motor, não. Não que eu saiba. Mentira. Tem um livro, não sei se é do Watkins, que ele criou sobre hipnoanálise. Né? Ele usava o movimento do motor para fazer regressão. O criador da regressão usava movimento ideomotor para gerenciar uma regressão, gente. Eu não coloquei isso aqui, mas olha para vocês terem ideia disso. Hoje, na Ericksoniana, a gente. Na Ericksoniana, não, na clássica. Né? A gente geralmente não vai usar muito, mas já estava lá. Né? Seguindo. Uhum, já falei disso também. Uma outra forma que você tem de validar uma resposta ideomotora, quando você não nota ela, é você usar o que a gente chama de question tags. Question tags é um tipo de padrão ericksoniana, que é aquele tipo do não é mesmo? Né? Ah, e você sabe lidar com isso, não é mesmo? Aí só o dedo se movimenta, a pessoa fala, mas o dedo se movimenta. Ou seja, você faz uma pergunta indireta para anotar a resposta do dedo, sem a pessoa perceber que você está perguntando para o dedo. Você pode usar question tag para fazer essa triangulação, para a pessoa não ficar rastreando essa resposta. O Paulo Chesini disse, tem um do James Tripp que ele fala sobre isso também. O James Tripp ele usa o movimento ideomotor em vários casos. Né? Ele usa como essa comunicação com o inconsciente, ele está notando essas incongruências, que são movimentos ideomotores, e o James Tripp ele usa um processo que ele vai chamar de... É uma alavanca que ele usa, eu não lembro que nome que ele dá, mas ele ensinou no curso que ele veio dar no Brasil. Né? Ele faz uma alavanca, tem o máximo e tem o mínimo, e ele vai mudando essa alavanca para mudar a resposta. Né? Tecnicamente, isso deveria vir com um movimento ideomotor. Beleza. O movimento ideomotor, gente, ele é ótimo para a gente lidar com aquelas coisas que a consciência não sabe lidar, que a consciência não interage. A consciência não interage com todo tipo de conteúdo, né? E aí é justamente aí onde o movimento ideomotor vai brilhar. E saibam, gente, vai ter cliente que você não vai conseguir gerar um movimento ideomotor. Em geral, você vai conseguir ter a resposta, mas às vezes vai acontecer de não gerar e tá tudo certo. Você vai seguir em frente fingindo que deu certo, tá? Não tem um grande segredo, não. Simplesmente use a sua flexibilidade. Nem sempre as respostas vão acontecer. Tá. Beleza.
eu separei um outro trecho do Milton Erickson, que ele fala sobre a gente não, sobre a gente usar o movimento do motor, mas sobre a gente não focar só na resposta do motor. A gente, na verdade, deveria fazer uma integração entre entre o que é resposta do motor da resposta que é consciente, que vem da tomada de decisão. Vamos lá. Não há razão a priori para considerar as respostas ideomotoras como mais válidas do que qualquer outro sistema de resposta, como pensamento lógico, intuição, sentimentos, sonhos, etc. Em muitos indivíduos, no entanto, as respostas ideomotoras podem fornecer informações que são surpreendentes para a consciência desse indivíduo. Isso significa simplesmente que a surpreendente informação estava dentro do sistema do indivíduo, mas não totalmente reconhecido ou considerado pela consciência. As surpreendentes respostas ideomotoras, portanto, fornecem aos indivíduos acesso a fontes de informações dentro de si que eles desconheciam ou bloqueando por motivo ou outro. Isso aqui também está no Experience em Hipnose, gente. Então, assim, a gente vai usar essas respostas para tirar mais informações, mas você não pode considerar só isso. Você tem que considerar a consciência também. Muito obrigado, viu, Isaías? Valeu aí pelo feedback. Seguindo, gente. Tá. Então, você vai usar o movimento do motor para ter comunicação, para gerar fenômenos mais complexos, para buscar informação, para aumentar a expectativa e por aí vai. Né? Você pode usar, inclusive, o movimento do motor para girar estados e colapsar âncoras. Não vou me aprofundar muito aqui, mas saibam que é excelente para disparar estados e colapsar âncoras. Se você tem insegurança, faça a indução hipnótica, depois gere o movimento do motor. Se você quiser fazer melhor, você vai fazer a indução hipnótica, vai gerar uma catalepsia, a partir da catalepsia, movimento do motor. Tá? Beleza, gente. Basicamente é isso aí, gente. Acabamos a aula de hoje. Quem está aqui ao vivo, continue aí, tá? E você que está assistindo essa gravação aqui, convido você a curtir minhas mídias sociais, é Roberto Botelho Hipnose. Siga a BH também, Associação Brasileira de Hipnose, e a AB Hipnose, que semanalmente a gente tem alguns eventos, atividades e por aí vai. Se você quer assistir essa aula ao vivo também, me siga aí nas mídias que você pode acompanhar aqui com a gente ao vivo e você vai ter alguns benefícios que quem assiste as gravações geralmente não tem. Um grande abraço aí para todo mundo, gente. Até mais!